Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Os Gritos do Silêncio, de 1984. A região do Sudeste Asiático já rendeu ao cinema ocidental alguns dos seus títulos mais marcantes, especialmente naquela região que é conhecida pelos historiadores como a responsável pelas guerras da Indochina. Três desses títulos que são bem relevantes incluem 1978 e a produção vencedora do Oscar de melhor filme, O Franco Atirador, 1979 e a obra-prima de Francis Ford Coppola, Apocalipse Now, e 1986 com outro título também vencedor do Oscar de melhor filme e dirigido por Oliver Stone, Platoon. Todos esses títulos estavam intimamente ligados à Guerra do Vietnã. Os Gritos do Silêncio, no entanto, concentra suas atenções para a guerra civil que se passou num país que fazia fronteira com o Vietnã. Cambodia. To many Westerners it seemed a paradise, but the war in neighboring Vietnam burst its borders, and the fighting soon spread to neutral Cambodia. In 1973, I went to cover this sideshow struggle as foreign correspondent of the New York Times. It was there in the war-torn countryside amidst the fighting between government troops and the Khmer Rouge guerrillas that I met my guide and interpreter Dith Pran. Por ser uma realidade muito menos conhecida, muito menos estudada aqui no Ocidente, eu resolvi fazer um resumo desse período histórico antes de falar do filme em si. Durante uma boa parte da Guerra do Vietnã, o governo do Camboja era aliado estratégico, político e militar dos Estados Unidos. Acontece que essa região do planeta tinha várias células simpáticas às ideias do comunismo, que do ponto de vista geopolítico era representado pela grande força da União Soviética. Dentro do contexto de uma Guerra Fria, os Estados Unidos então tentaram neutralizar esses focos e bombardearam de forma muito intensa o Camboja. Acontece que nesse período histórico o país atravessava uma grave guerra civil que se arrastava há longos anos. E o governo, que era aliado dos norte-americanos, acabou se enfraquecendo a ponto de ser derrubado por um grupo chamado Khmer Vermelho, liderado pelo revolucionário Pol Pot. Na prática, isso representou o início de um dos governos mais sanguinolentos de toda a história da humanidade. O genocídio promovido pelo Khmer Vermelho representou a morte de nada menos do que 2 milhões de pessoas, e olha que o país tinha no total 7 milhões de habitantes nesse período. A maioria das mortes foi motivada por assassinatos, perseguição política, tortura e fome. O grupo organizado propunha uma reforma social profunda, que transformaria a economia do país em um comunismo agrário. Os planos práticos de dominação incluíam os trabalhos forçados análogos à escravidão, a eliminação de intelectuais, opositores, estrangeiros e até mesmo cidadãos de classe média alta e que tinham assim um certo conhecimento histórico. Quer dizer, a gente está se referindo aqui, sem exageros, a um dos principais problemas político-humanitários de todo o século XX. We must be like the ox and have no thought except for the party. No love, but for the hunger. People starve, but we must not grow food. We must honor the comrade children whose minds are not corrupted by the past. O ponto de partida desse filme foi um artigo publicado pelo periódico The New York Times e escrito por um dos seus jornalistas, Sidney Schanberg. Nesse texto, ele chamava a atenção pela sua busca pessoal por um colega de trabalho que ele teve durante os anos em que ele passou cobrindo justamente esses conflitos na região do Camboja. Como correspondente do jornal, ele conheceu um jornalista local e também intérprete que respondia pelo nome de Dith Pran. Em função dos acontecimentos que a gente acompanha ao longo do filme, eles acabam sendo separados e Pran se torna um prisioneiro trabalhando nas colheitas do Khmer Vermelho. Percebendo a força dessa história, o produtor britânico David Putman resolveu investir em um filme que contasse essa história real. E não se tratava de qualquer produtor, e sim do vencedor do Oscar de melhor filme no ano de 1981 por Carruagens de Fogo. Após algumas reuniões entre o jornalista e o produtor de cinema,
estava dado o sinal verde para a produção desse filme. Tell me what she's saying here. She needs help. Her shop was destroyed last night. Her husband killed. How many bonds? She doesn't know. Does she know where the hospital is? Yes, over there. Com a preocupação constante de dar mais autenticidade e veracidade para o que está sendo mostrado, a todo momento a equipe buscou nomes que não fossem conhecidos do grande público. E de fato a gente não tem nos créditos o nome de nenhum grande figurão. Para fazer o papel do jornalista, foi recrutado o ator norte-americano Sam Waterston. Ao lado dele, interpretando um fotógrafo freelancer, John Malkovich, que estava no início da sua carreira. E finalmente, para o papel de Death Brand, que seria o intérprete do jornalista e depois evoluiria dentro da linha narrativa para ser o protagonista da segunda parte do filme, foi escalado um não ator, o médico Hein S. Ngor, que tinha efetivamente vivido na pele todo aquele horror retratado pelo filme e era um expatriado do Camboja, na Califórnia. Ele não só resistiu aos vários anos de trabalhos forçados, como conseguiu fugir das garras do Khmer Vermelho. E de cara eu já aponto aqui que de todas as interpretações, e todas elas são muito competentes, me parece que essa é a mais marcante. É muito surpreendente a gente pensar que ele é um não ator, que ele não tinha esse mínimo de intimidade com a câmera e com todas as questões envolvidas numa produção cinematográfica. A naturalidade, a autenticidade e a força da interpretação dele são grandes combustíveis para esse filme. A atuação foi tão marcante que ele não só foi indicado, como efetivamente venceu o Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante desse ano. I'm full of fear, Sydney. I must show no understanding, not of French or English. I must have no past, Sydney. This is the year zero, and nothing has gone before. Para dirigir esse filme, também foi escalado um nome novato para o cinema, Roland Joffé. Nesse sentido, me parece que a escolha dele pela narrativa causa um impacto direto no resultado final da obra. Num primeiro momento, a gente acompanha a história desse jornalista norte-americano e por isso ele se coloca como o protagonista. Mas toda a segunda parte do filme se foca aí na história do Death Brand. E justamente por essa força interpretativa, eu questiono um pouco quem seria realmente o protagonista ou o coadjuvante desse filme. Existe, portanto, uma escolha muito clara por se alternar o foco da linha narrativa em relação aos seus personagens. Além disso, é flagrante também a escolha por uma câmera mais documental, mais nervosa, de uma decupagem mais crua. Esse é um filme de guerra muito diferente do que o cinema clássico norte-americano faria, por exemplo. Não existe uma exaltação clara a um herói, a uma personalidade, uma trilha sonora edificante, proposital e tampouco o culto descarado a uma ideologia ou a uma forma de ver o mundo. A visão do diretor é muito mais humanista, de como aquela guerra impactou na vida de milhões de pessoas ali daquele país. E ao mesmo tempo, como o drama social vivido por aquela região é esquecido pelo resto do planeta. Muito se falou sobre a guerra do Vietnã, como por exemplo naqueles filmes que eu citei no início do vídeo, mas quase nada se falou, nem mesmo na mídia, sobre a guerra no Camboja. E essa didática mais crua do ponto de vista narrativo também inclui a forma de comunicação entre os nossos personagens. Vários trechos do filme incluem a língua oficial do país sem legendas, o que só reforça o desconforto do espectador ao assistir e ser testemunha de todo aquele horror. Hey, nêu em một. Lên. Cho cầm bút ra. Cho cầm bút vào đó. Đâu? Lên. Okay. Cho cầm bút vào. Looks alright. Eu devo dizer que ver esse filme realizado, para mim, é muito impressionante. Produzir algo com essas características é algo extremamente complexo, porque mexe com questões logísticas e políticas também. E esse não é um filme pequeno, independente, que conseguiu fazer do jeito que deu. Não, ele tinha um orçamento bastante robusto e com isso conseguiu produzir cenas espetaculares e com vastas multidões inclusive.
São vários os momentos com bombardeios, helicópteros, marchas militares e verdadeiras multidões mesmo ali representadas. Agora, essas imagens que passam grandeza e imponência têm um efeito muito diferente do filme que a gente analisou aqui anteriormente, Passagem para a Índia. Se você não acompanhou, volte inclusive aqui nos arquivos do canal e confira. No filme de David Lean, essa grandiosidade é usada como conforto visual, como exaltação ao exótico. E já no caso aqui dos Gritos do Silêncio, a gente tem sim planos muito bem compostos a partir dos seus elementos, mas nenhum deles é exatamente bonito. O que a gente está vendo é os horrores mesmo da guerra. Nesse sentido, inclusive, eu acho o título original do filme muito apropriado e que não conseguiu ser traduzido da melhor forma aqui para o Brasil. The Killing Fields seria algo como Os Campos da Morte, fazendo referência a esses campos de trabalho forçado impostos pelo Khmer Vermelho. Ainda que a paisagem seja bonita e que eles estejam trabalhando com a produção de alimentos, com a natureza, tudo que está em volta é absolutamente aterrorizante. Eu acho importante pontuar para muitos de vocês que se baseiam nos vídeos aqui para irem atrás dos filmes e efetivamente assistirem, que esse não é um trabalho para todo e qualquer tipo de público. Pelo contrário, eu diria que esse é um filme bastante difícil. O que não faltam são cenas de violência explícita, miséria, exploração e intolerância. E isso inclui idosos e crianças, o que é ainda mais chocante. O filme não se preocupa em de alguma forma passar um verniz em cima disso tudo, ou então tirar a câmera do foco principal da ação nos momentos mais violentos. O choque ao espectador é algo previsto, é algo desejado. Então é um filme que fica na sua cabeça muito tempo depois que você deixa de assistir. As imagens são realmente bem chocantes. E por tudo isso se tratar de uma história real, isso leva inevitavelmente à reflexão sobre a própria humanidade. Sobre como o ser humano não consegue chegar a um entendimento comum e como a crueldade se sobrepõe frequentemente à solidariedade. Nesse sentido, é um filme diametralmente oposto a um outro já analisado aqui no canal e que também se refere a um genocídio do século XX, A Lista de Schindler, dirigido por Steven Spielberg. No caso do genocídio judeu, o diretor consegue extrair uma certa positividade, um recado otimista. Mesmo com todo aquele horror, o desfecho acaba sendo edificante. Já Os Gritos do Silêncio é um filme muito mais pessimista e corroborou muito para isso o fato do Camboja ainda estar passando por problemas civis na época do lançamento, 1984. Naquele momento histórico, a guerra era contra o vizinho, Vietnã. É ainda mais chocante pensar que o próprio Dr. Angor, depois de ver o filme finalizado, disse que sim, ele é bastante chocante, mas que não chegava nem aos pés do que ele presenciou pessoalmente sendo um prisioneiro do Khmer Vermelho. Daí você imagina o que ele já não pode ter passado na vida dele. O filme acabou sendo lembrado pela Academia com 7 indicações ao Oscar e venceu em 3 categorias. Além de melhor ator coadjuvante, como eu já citei aqui, também melhor fotografia e melhor montagem. Ainda que aborde uma temática sensível e incômoda, e eu reconheço que não são todos os espectadores que vão gostar desse trabalho, pelo contrário, podem se chocar, podem ficar com aquelas imagens muito marcadas na cabeça, Os Gritos do Silêncio é uma grande produção. É um filme de alta complexidade de realização e que é capaz de transmitir todos os seus valores de produção já na primeira sessão. É impossível você sair indiferente de uma sessão desse filme. E por tudo isso, eu acredito que ele deveria ser mais lembrado pela historiografia do cinema como uma dessas grandes obras sobre a região da Indochina e especialmente as guerras que lá aconteceram. Dith Pran and I tried to record and bring home here the concrete consequences of these decisions to real people, to human beings. The people who were left out of the administration's plans, but who paid the price and took the beating for them. I'm very pleased to accept this on behalf of Dith Pran and myself. I'm very honored.
And I know that Pran would be very proud. E você aí, já assistiu esse filme? Qual a sua opinião? Concorda comigo? Discorda? Tem alguma outra visão diferente? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários dentro do próprio YouTube para deixar a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica, o que você quiser, fique à vontade. Também não esquece de dar like nesse vídeo, compartilhar o material, se inscrever no canal e também ativar as notificações no sininho, porque é fundamental para a gente aqui da equipe do Meu Tio Oscar. Seguimos analisando os filmes indicados pela Academia a melhor filme desse ano de 1984 e a próxima sessão do canal é nada menos do que o grande vencedor da noite, a superprodução Amadeus. Te espero aqui.